boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos ao Que Eu Quiser Cast. Estamos aqui mais uma vez para uma gravação especial com Liomar Carvalho. Seja bem-vindo, meu amigo, muito prazer tê-lo você no Que Eu Quiser Cast. Estamos aqui com a presença ilustre do nosso amigo Geraildo, que está aqui nos bastidores, não está aparecendo nas câmeras. Nosso suporte sempre com o Yuri, dando um apoio aqui para a gente no Que Eu Quiser Cast. Hoje a gente está num ambiente diferente aqui, legal pra caramba, Co-Work Evolution, né? Um espaço muito legal aqui que o Liomar proporcionou que a gente pudesse conhecer, uma parceria que a gente vai desenvolver, que talvez o Que Eu Quiser Cast passe a gravar alguns episódios daqui. É um espaço que eu gostei muito, me senti muito à vontade, achei acolhedor, achei um espaço especial para relacionamentos. E o Que Eu Quiser Cast é isso. São relacionamentos, construir relações, construir pontes, lançar sementes, construir coisas boas para o mundo. Leomar, seja bem-vindo. Eu fiz uma pesquisa sobre você, né? E achei currículos em várias plataformas, LinkedIn, em outros lugares, mas eu gostei bastante de uma descrição que você faz num presente que você me deu num livro, né? Que eu acho que é uma descrição que fala um pouquinho de você, que é melhor do que a do LinkedIn e das outras que eu li. Então peço licença para te apresentar, né? Aqui por essa descrição que eu vi do livro, né? Então você fala aqui que você é um cristão apaixonado por Jesus, né? Que é uma ferramenta que você usa como evangelização, o dom que Deus te deu, a habilidade de ser contador. Você também exerce a função de empresário, participa de entidades sociais, como a Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná e da Associação dos Contabilistas de Ji-Paraná. Também é membro dos Gideões Internacionais, contribui no serviço de voluntário como contador da Associação de Mulheres Voluntárias de Rondônia, tem pós-graduação em Direito Tributário pelo Instituto Luterano de Ensino Superior de Paraná. Nesse momento faz 2 MBAs, um em Contabilidade, Compliance e Direito Tributário e outro em Holding pela BSSP, onde você tem encontrado algumas mentes férteis para lançar sementes da Palavra de Deus. Você também se especializou, né, na extensão universitária em liderança corporativa pela Fundação Assis Gurgax e em PDD-PAEX, Programa de Desenvolvimento de Dirigentes pela Fundação Dom Cabral. E também fez um seminário avançado de liderança pela Haggai Institute. Cara, que currículo, hein? Obrigado pela oportunidade de ter te conhecido. E é isso mesmo, isso aqui é o Liomar. Se apresenta para o pessoal do Que Eu Quiser Cast. João, é um prazer estar com você aqui, né, no podcast. Boa noite aos ouvintes aí, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que for escutar ou ver. Realmente, eu gosto muito de pessoas. Eu sou apaixonado por pessoas, né? E quando eu falo assim minha referência é Jesus, eu vou copiar aqui o Augusto Cury, né? Ele diz que quando ele foi estudar a mente das pessoas, dos grandes pensadores, quando ele chegou em Jesus, ele falou assim: como é que uma pessoa no caos ele consegue amar outra pessoa, né? Então eu acho que o grande desafio é isso. Por incrível que pareça, às vezes as pessoas pensam que a coisa mais importante que nós temos na nossa vida é Deus. E por incrível que pareça, não é. Olha só, é contraditório. Mas é a relação. Porque um Deus fora de uma relação, ele é extremamente perigoso. Então, a relação é o nosso principal objetivo. Esse é o nosso propósito, né? É a gente ter os atritos, é a gente viver as tensões, porque o nosso corpo é nervos e tendões. Então, a relação ela sempre vai ser nervosa, né? E com tensões, mas jamais rompida. Então, esse é o nosso grande desafio, né? E nessa referência que eu falo, que é Jesus, eu vejo que ele primou muito por isso. Nos momentos, tem momentos que a gente fica triste, outros momentos a gente, às vezes, nervoso, mas a gente sempre primar para manter a relação. A relação é o propósito de tudo, a gente não sair da relação, porque na relação é que nós nos encontramos, né?
legal, cara. Realmente o referencial de Jesus é algo fantástico, né? Jesus tem os melhores ensinamentos que a gente pode tirar para as nossas vidas em todas as ocasiões, né? Quando você fala aí sobre relacionamento, né, e falava de Jesus, eu ficava me lembrando aqui, esses dias eu estava participando de uma reunião na igreja e o que se discutia ali numa leitura de uma palavra era justamente o julgamento de Jesus, né, que ele se colocava perante Pilatos, que era considerado um homem muito cruel, né, e era um homem que não tinha muitos escrúpulos e fazia um governo de acordo com o alvedrio dele ali, né? Mas ele fica as próprias escrituras falam que ele fica abismado diante de Jesus, né? Porque qualquer pessoa inocente que tivesse a oportunidade de se defender de uma coisa injusta, ela falaria. E Jesus permanece naquele momento em relação a ele, que é uma autoridade, ele apenas diz, né? Se ele pergunta se ele é rei, ele fala, tu dizes, né? Tu dizes. E em relação àqueles que entregaram, que ele nem reconhece como autoridade ou nada, ele permanece em silêncio. Então veja o poder, né? O ensinamento que tem, como a gente lidar em situações de extrema tensão com os outros, né? Então realmente Jesus é o melhor exemplo para a gente lidar com as relações. Como você é um cara das relações, e eu também, né? A gente lidar o dia inteiro com pessoas, né? Quando você olha para trás, eu acho muito legal quando você fala que o relacionamento é a parte mais importante. Eu vejo isso muito forte em você, muito forte no teu coração, essa questão da relação, da ponte ali, de quem está ali do outro lado, o que pode ser feito, né? Mas eu quero saber a raiz disso aí, né? Quando você olha para trás, isso você identifica que vem de onde? Onde você aprendeu isso? Era tua mãe que você via sempre fazendo alguma coisa pela família? Era o teu pai? Você consegue identificar de onde é a raiz disso? Olha, eu vejo isso muito no meu pai, e por incrível que pareça também agregado com a minha mãe, porque meu pai foi sempre uma pessoa de bem com a vida, né? E eu achava aquilo muito interessante. Eu até digo que nós tivemos uma infância bem pobre, mas eu não conhecia a pobreza, porque ele era um cara tão de bem com a vida que nós não sabíamos que nós éramos pobres. Então, assim, todas as vezes que perguntado como é que o senhor está, estou bem. E estava bem mesmo, em todas as circunstâncias. Ele é a figura que Paulo descreve, dizendo assim, eu aprendi a ser feliz em todas as circunstâncias, né? Tanto na pobreza quanto na riqueza, e tudo posso naquele que me fortalece. Então, meu pai era essa pessoa, assim, muito, muito bondosa, e que não se chateava com as pessoas. Eu acho isso muito interessante. Às vezes, João, talvez uma das questões que, se nós pensássemos um pouco, até trazendo como referência Jesus, Jesus era uma pessoa que compreendia a ignorância das pessoas, né? Tanto é que no momento assim profundo de dor ali, ele olha e fala assim, pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. E às vezes nós faltamos um pouquinho dessa compreensão, porque todas as vezes que há uma discussão, há uma razão para que as pessoas se discutam. E às vezes a própria razão dela é a ignorância. Então, se a gente não compreender que ela não está num estado normal, que ela precisa ser, nós precisamos emprestar a nossa visão para ela, porque às vezes ela é cega, então nós precisamos emprestar a visão para ela. Então, meu pai foi muito disso. Às vezes, até mesmo numa afronta, ele conseguia amar a pessoa, né? Eu lembro, uma certa vez, nós morávamos numa favela e logo para baixo tinha um amigo nosso que ele era engenheiro, então ele morava. E teve um dia que meu pai, conversando com ele, ele falou assim, seu Geraldo, como é que o senhor consegue viver com um salário mínimo? Aí ele falou assim, eu vivo e vivo bem, vivo pela graça. Mas assim, sabe aquela coisa que para ele era uma pergunta natural e que nem por isso ele via mais como uma curiosidade da pessoa do que uma afronta da pessoa, que ele quisesse enaltecer. Então, ele sempre olhou para as pessoas com um olhar de amor.
Então, nesse olhar de amor, ele sempre compreendeu as pessoas, mesmo no estado da sua ignorância. E mesmo ele sendo semi-analfabeto. Então, isso grudou. Então você tinha no seu pai ali o melhor exemplo do que é o amor realmente, né? Ele estava sempre procurando ver o melhor nas pessoas, Exatamente. independente de qualquer coisa, né? Ele não via como uma afronta, não via como um abuso, ele via como alguma coisa que era boa naquela pessoa. E ele se prontificava de alguma forma a servir aquela pessoa. Exatamente. Beleza, Leomar. Cara, me conta uma outra coisa, né? De onde vem essa paixão pelos números? Pois é. Quando eu era criança ainda ali, com meus 6, 7 anos, eu morava numa favela, né? E a gente não tinha referência de pessoas que tivessem dinheiro, porque o ambiente que nós vivemos é um ambiente muito difícil. E eu tinha um tio que morava no sítio, aí ele foi morar na cidade e ele carregava água num cambão. Geraldo vai entender o que é um cambão, né? Que é um pau com 2 latas de 20 litros do lado, para a favela, para ele conseguir fazer a faculdade. Ele fez faculdade e se formou em ciências contábeis. E ele gostava, sempre andava de terno, que ele trabalhava no extinto BNH, Banco Nacional de Habitação. E eu achava aquilo muito bonito, porque ele sempre andava de terno e ele viajava de avião. Ele ia muito do Rio de Janeiro para Manaus. Ô João, e pasme, por incrível que pareça, eu me apaixonei por aquilo ali. E até hoje todo mundo me pergunta, eu falo, eu sou contador. Eu tive um problema no grupo seríssimo, porque toda vez que as pessoas me perguntavam, eu falava, eu sou contador. As pessoas, não, mas você tem que dizer que é diretor executivo. Mas eu falei, eu não sou diretor executivo, eu estou como diretor executivo, eu sou contador. Então, isso me causou problema. Mas eu sempre fui apaixonado. E quando eu fui trabalhar no grupo, a cidade que eu mais viajei de avião foi Manaus. Foi a cidade que eu mais fui. Então eu consegui me realizar naquilo ali, que foi minha referência. E hoje eu sou um apaixonado, continuo sendo um apaixonado pela contabilidade, pelos números, é o que eu faço de paixão. O resto eu digo até que eu estou, mas acho que contador eu me encarnei, eu sou contador. Que legal. Então, você tem referências fortes aí, teu pai, teu tio, né? Que te construíram essas identidades e te impulsionaram para essa grande coisa que você conseguiu construir, né? E quando a gente pensa no instituto, né? Quando a gente pensa na evolução, no coworking, de onde a semente disso, aonde surgiu a semente do coworking evolução? Ô João, eu até digo que eu sou uma pessoa extremamente planejada, organizada e planejada, né? Mas por incrível que pareça, todos os meus projetos deram errado. Extremamente organizado e planejado, mas eles deram Deram errado. errado. Mas tudo com um propósito. Não parece que deram errado, não. Parece que eles deram certo. Exato. Mas assim, na minha expectativa. Porque às vezes nós precisamos ser frustrados nas nossas expectativas. Porque por mais que a gente planeje a vida ela não é resolutiva. E às vezes nós pensamos que é resolutiva. E ela não é. A vida é propósito. Né? Então, dentro de um propósito, eu acredito muito que Deus, ele prepara. Porque assim, quando a gente fala Deus, parece até uma palavra muito forte. Né? Eu diria assim, o pai, ele quer o melhor para o filho. Então, ele também não quer, digamos assim, conduzir a perna do filho. Ele quer que o filho ande, ele quer que o filho produza, mas ao mesmo tempo ele quer direcionar o filho por uma melhor circunstância. Então, às vezes a gente planeja toda uma situação, mas ele percebe que aquilo ali não vai ser bom. Como essa percepção que nós temos de pai. Poxa, meu filho está fazendo aquilo ali, mas não vai dar certo. Né? Então eu preciso, né, dar uma ajudinha para ele. Então quando eu fui para abrir isso aqui, a bem da verdade, nós tínhamos um escritório e eu gosto de trabalhar com dois públicos. Né? Aqueles que estão começando e aqueles que estão em situações difíceis. Eu até falo que o empreendedor é esse, é o cara do caos. Olha, fala, ali está o caos, é ali que eu tenho que estar. Né? Jesus era um empreendedor, era isso. Ele olhava e caçava o caos. Onde está o caos? Estava lá ele. Né? E às vezes até ele era o cara que menos se preocupava com a reputação. E hoje eu trabalho muito com isso. Né? De repente eu pego uma empresa, a empresa está com muitos problemas, né? Das mais diversas naturezas, e eu corro esse risco. Esse risco de ter uma operação, tem várias coisas. Mas eu não tenho problema, porque no meu livro eu falo isso.
né? Não importa onde você encontra as pessoas, importa onde você vai deixar. Então, esse é o propósito. Então, assim, quando eu abri o cowork, eu queria trabalhar com esse público iniciante. Eu falava, vou pegar essa pessoa, vou colocar aqui, vou trabalhar ela, tá? Era o propósito. Só que, quando nós terminamos de montar o cowork, veio a pandemia. E a única coisa que nós não poderíamos ter é um escritório compartilhado. E daí, numa ida para Manaus, surgiu a ideia do Instituto. Então, o Instituto, eu falei assim, é o que eu vou fazer, porque o que eu vou fazer com aquilo lá? Eu não posso ter um escritório compartilhado. Então, vou ser o Instituto, vou trabalhar ele e vou me credenciar. Né? Então, se não fosse dessa forma, João, eu não faria isso. Porque todos disseram para mim que era impossível credenciar o Instituto. Então, se era uma impossibilidade, por que eu iria investir o dinheiro aqui? Então, por isso que eu acredito no propósito. Então, primeiro meu pai me levou a isso, para que desse errado, para que eu pudesse seguir, que senão não teria coragem de seguir. Você vê que realmente a gente, mais uma vez, a gente se depara com aquela questão, né, de que o coração do homem faz os planos, né? A gente tem alguns planejamentos ali, mas é Deus que dá realmente a direção que você vai seguir, né? Então você traçou o plano do Cowork Evolução, né? E de repente você se deparou com a questão de que não poderia aqui iniciar o Cowork. E aí você visualizou o Instituto, né? E a missão do Instituto é uma missão que talvez, na realidade, seja muito maior. Muito. Né? Muito maior do que a gente ter uma rede de construção de relacionamento. Né? Porque além do relacionamento, o Instituto ele pode trazer benefícios gigantescos, né? Para uma série de dores que existem na nossa comunidade. Né? E aí você iniciou o Instituto. Qual que seria, tem alguma missão principal que o Instituto trabalha? Tem alguma coisa mais específica? Como que são as ações hoje do Instituto? Explica um pouquinho para quem quer conhecer o Instituto Cowork. Olha Evolução. Só, por incrível que pareça, quando eu era criança eu tinha 2 sonhos. Um era ser contador. E me realizei como contador. Né? E por eu ter crescido numa família evangélica, o outro sonho era ser pastor, né? E aí quando eu cresci, e entrei nesse mundo empresarial, aquela coisa toda, eu falei, poxa, não tem nada a ver, lá na igreja, no púlpito, não tem nada a ver comigo. E cheguei à conclusão que realmente não tinha nada a ver comigo. Mas por incrível que pareça, o Instituto porque assim, quando a minha mente vinha a questão de pastor, eu pensava numa igreja institucional. Eu pensava numa liturgia e não numa pedagogia. Né? E por incrível que pareça, né, o que é uma igreja? Uma igreja é um local que congrega todas as línguas, raça e nações. É um local onde o partir do pão é fundamental. Então, se você comer o pão sem discernir o corpo, você come para a morte, é o que Paulo falava. Então nós tínhamos que ter essa sensibilidade, né? E hoje, quando olho para o Instituto, eu falei, cara, é minha igreja, agora eu preciso ser um pastor. Por quê? Porque é o seguinte, aqui eu congrego toda a língua, raça e nações. Eu tenho todos os povos, desde uma comunidade carente até grandes indústrias de Manaus. Eu sou um instituto de ciência e tecnologia. Eu posso fazer grandes projetos para grandes empresas, como é o que nós estamos realizando essa semana, como pequenos projetos, mas que vai realizar grandes ações. Então, eu consegui realmente trabalhar, porque o Instituto é uma entidade sem fins lucrativos. Né? E é tão interessante que na grande maioria das pessoas que entram no Instituto, porque eu empreendi no social, as pessoas olham e falam assim, mas onde é que você vai ganhar dinheiro com isso? Aí eu falo, mas eu não abri um instituto para ganhar dinheiro, eu abri um instituto para cumprir um propósito. São coisas diferentes. Isso não quer dizer que não vá dar dinheiro, mas o propósito não é esse. Sim. O dinheiro ele pode ser como uma consequência. Sim. Né? Então, o Instituto
é isso, é um mundo, porque hoje o negócio do momento é a tecnologia, nós não temos como fugir disso, então é um instituto de ciência e tecnologia, né? E a gente consegue pegar muitas vezes uma pessoa, por exemplo, hoje nós também somos uma incubadora, então hoje eu olho para um jovem que tem uma ideia, só uma ideia, né? E consigo, nesse meu início dessa caminhada, eu consigo pegar aquela ideia dele e proteger ele e dar condições dele transformar aquela ideia num projeto e aquele projeto num produto e aquele produto numa realidade sem ele ser vulnerável a esse ecossistema. Ou seja, sem pensar em comercializar o produto dele, né? Mantendo o que eu falo de equidade. Então, é muito bacana isso, né? A gente trabalhar com essa diversidade de pessoas, tanto quem tem como quem não tem, e vendo que na medida em que você liga essas pessoas, você não precisa fazer quase que nada, porque só está faltando uma ligação. E nessa ligação, o corpo, ele se supre, né? Que legal. Você falou uma coisa interessante aí, né, sobre o Instituto, que a gente realmente viu que a dimensão do Instituto é uma dimensão onde você tem ali a grande empresa, né, que vão desenvolver, que ela vai desenvolver um papel importante para a comunidade, mas de outro lado a gente tem ali uma atividade que não tem um impacto econômico tão grande, mas tem um impacto social muito grande, né? E eu já tive aqui conhecendo um pouco do Instituto e vi um pouco das atividades que o Instituto está desenvolvendo. Conta um pouquinho de algum projeto, né, que o Instituto está desenvolvendo ou já desenvolveu para ajudar a comunidade. Olha, João, 2 projetos aí aliás, 3 projetos, até por uma particularidade, né? Por exemplo, nós estávamos, quando eu falo em conexão, veja bem que coisa interessante, eu estava lá no IFRO, né, conversando com as professoras, e elas, numa conversa lá, elas falaram de uma dificuldade, falaram, olha, receber uma verba para poder fazer um curso de manicure, só que infelizmente tem parte dessa verba que ela não veio e faltou justamente os equipamentos, e a gente não vai poder dar esse curso. Mas assim, falaram naturalmente. Aí eu peguei e falei assim, não, então quanto custa? Não, é tanto. Falei, não, então vamos fazer o curso, né? E nós fizemos aquele curso. Quer dizer, faltava só um detalhezinho, eu entrei com aquele detalhezinho, mas veja a importância desse detalhe. No dia da formação daquelas mulheres, eu estava lá na formatura e, assim, sem querer, eu fiquei olhando para uma mulher muito magra, que ela entrou, e eu fiquei observando aquela mulher, não sabia por quê. E ela foi e sentou lá já junto com a turma e eu fiquei observando ela. E depois ela foi a oradora da turma. E ela, com palavras muito simples, né, descrevendo aquele momento, de repente ela dá um testemunho. Ela fala assim, olha, eu estava em casa depressiva. Eu estava pensando em me matar. E de repente eu olho e vejo esse curso. E venho para cá e esse curso me dá outro significado na minha vida. Ressignificou a minha vida, né? E eu tirei aquela ideia e agora eu estou feliz. Eu falei, cara, que coisa, né? Às vezes uma conexão. Então, foi um negócio muito bacana. O outro foi numa conversa com o IFRO também, eles me disseram que eles tinham 15 máquinas de costura parada, porque eles não tinham local, né? Eu costumo dizer que as máquinas estavam lá, mas não sabia que era máquina, estava com crise de identidade. Eu falei, poxa, a gente precisa dar significado para isso, né? Então, eu montei a infraestrutura no Instituto, fizemos um termo de cooperação técnica, trouxemos as máquinas, a prefeitura deu uns tecidos, aí a deputada entrou, Silvia Cristina entrou com recurso para pagar os professores, então nós demos as mãos e de repente nós conseguimos capacitar 30 mulheres. Dessas 30 mulheres, 15 foi escolhida pelo IFO, 15 foi escolhido pela prefeitura e são mulheres vulneráveis. E quando a gente vê a alegria dessas mulheres saindo daqui, falando disso, e vamos mais, o que elas produziram, todo o material que ela foi produzido, que foi cama, roupa e banho, nós ofertamos para a entidade, ofertamos para o Hospital do Amor,
João, nós só demos as mãos. Só isso. Nós só conectamos pessoa. E nessa conexão, nesse corpo, nessa unidade, todo mundo foi suprido e todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou sadio. E é isso. Essa foi uma conexão que, na verdade, foi Helen, né? Uma conexão que gerou transformação, né? Então a gente pega, por exemplo, o exemplo dessa mulher que pensava em se matar, ela sai daqui capacitada, sai com uma possibilidade de produzir renda para sua família, sai com a vida transformada, né? Então é altamente impactante para a comunidade, né? Então o Instituto está realizando uma obra realmente de transformação da comunidade. Uma das coisas que eu mais sou curioso, eu gosto de estudar comunidades, né? Então eu observo algumas comunidades relacionadas a espaços geográficos. Então eu vejo algumas comunidades da África, então vejo algumas comunidades brasileiras, vejo algumas comunidades norte-americanas, né? E fico ali fazendo uma reflexão do motivo pelo qual essas comunidades às vezes nos parecem tão evoluídas ou não, né? E por que determinados locais parecem aos nossos olhos, no momento que nós estamos nesses locais, que eu já estive ali, mais evoluídas ou não. E por incrível que pareça, nas comunidades norte-americanas, o sentimento visual que você tem é muito forte de que há um desenvolvimento muito forte, né? E aí, na medida que você busca investigar um pouco disso, você se depara com um senso muito forte de comunidade mesmo, ou seja, de pessoas comprometidas com a comunidade, de trabalhos locais que são desenvolvidos em pró da comunidade. E traçando um paralelo com a nossa realidade Brasil e a nossa realidade mais específica Rondônia, né? Eu penso que é o ponto que nós temos que buscar, né? Traçando um paralelo mais específico ainda para a academia, para a docência, né? Um papel de professor que eu exerço também, a gente tem que construir nos nossos alunos esse compromisso de comunidade. Porque na medida que nós tivermos pessoas mais comprometidas com a comunidade local mesmo, com o meu espaço, com o meu bairro, com a minha escola, com a minha cidade, tudo vai ser transformado. Então é muito legal ver o Instituto Evolução fazer um papel desse, porque todo esse papel que é desenvolvido, ele gera uma transformação que você sente no seu coração, que você está ali vendo, né? Eu sinto no meu coração, porque eu também começo a ver, mas daqui a pouco toda a comunidade vai começar a sentir. Então é um movimento muito, muito bonito de comunidade, de transformação, de crescimento. Então aquilo que você falou, né? Isso que você falou de o que você deixa nas pessoas, né? Realmente você tem construído isso, né? E você cita até Tiago, salvo engano, que está até no teu livro, né? Que é a questão do que a gente, da questão da obra, né? A gente tem um compromisso de fazer. E a gente tem um compromisso de fazer pela nossa comunidade. A gente não tem que fazer em outro lugar. É pela nossa comunidade, é pelo lugar que a gente mora, é pelo lugar que nós estamos. Esse é nosso compromisso. Se todos abraçassem essa causa, tudo ao nosso redor seria transformado. Isso é muito bacana pelo seguinte, porque assim, a fé sem obra é morta. Exatamente. Ninguém precisa de fé para receber. Qualquer pessoa, ela sabe pedir. Né? Nós precisamos de fé para dar. Esse que é o grande problema hoje. Então, infelizmente, nós perdemos a sensibilidade do corpo. Veja bem, um estado rico como o estado de Rondônia, 92% da população ela é de classe C a E. 92%. Apenas 8% estão na classe A e B. E o que a gente percebe é porque nós perdemos a sensibilidade. Literalmente, perdemos a sensibilidade. Não pensamos mais na unidade do corpo. Porque quando a gente pensa na unidade do corpo e temos essa sensibilidade, nós sentimos essas dores, né?
Então, não vai faltar alimento, não vai faltar comida, mas nessa nossa individualidade nós queremos celeiro, ao invés de sementeira. Né? E pior, às vezes nós até roubamos a semente daquele que não tem. Isso é ruim. Então, nós precisamos, porque assim, uma sociedade onde as pessoas vivem feliz, é bom para todos. Porque senão, se as pessoas viverem angustiadas, a angústia, ela provoca um dano para o corpo. E o que é esse dano? É o roubo, a maldade, ela vai corrompendo o corpo, ela vai destruindo o corpo. Né? Então, quando a gente faz uma ação dessa, então, eu até costumo dizer que nós precisamos diferenciar muito a ação social de justiça social. Porque a ação social, eu digo que a gente faz para a gente ficar bem. Então, quando a gente pega uma pessoa ali, vai lá dar um pacote de biscoito, dá um dinheiro, a gente sai dali bem, mas a pessoa está na mesma situação. E justiça social é um sacrifício que a gente faz em função do nosso próximo. Então, a outra pessoa vai estar bem. E nós vamos abrir mão de alguma coisa, nós vamos nos sacrificar em favor do nosso próximo. No sentido de trazer essa liberdade para ele. Por quê? Porque na medida também que ele fica livre, que ele se torna independente também, ele contribui para o corpo. Então, qualquer parte do corpo que ela for deficiente, ela vai prejudicar o corpo naturalmente. Se for um braço, você vai sobrecarregar o outro braço. Se for um olho, então é isso. Então, quando a gente faz um trabalho desse, de ligar pessoas, de ajudar as pessoas, a gente não está ajudando as pessoas, a gente está ajudando a nós mesmos. Né? É tão interessante que a Bíblia fala assim, ora pelo seu irmão para que você seja curado. Olha que coisa interessante, eu vou orar para você, mas para que eu seja curado. E é isso. Então, se nós tivéssemos essa sensibilidade, nós caminharíamos com muita leveza, muita tranquilidade. Então, eu vejo no Instituto muito isso, essa oportunidade que a gente tem de conectar pessoas que, como eu sou uma entidade sem fins lucrativos, eu posso plugar, digamos assim, então eu posso ir ali no IFRO, por exemplo, me conectar com ele e me conectar com uma pessoa física aqui, eu posso fazer conexões, eu posso me movimentar, é como se fosse um canal mesmo, e isso possibilita a gente encontrar a riqueza e a pobreza, a necessidade e a oportunidade. E fazer conexões. E gerar transformação. Perfeito. Olha que legal, cara. Eu acho que eu sempre gosto de gravar os episódios do Que Eu Quiser Cast, né? Porque eu sempre, desde o primeiro episódio, eles geram algo dentro de mim, né? E eu sempre falo que se faz sentido dentro de mim, talvez para quem vai ouvir, vai gerar alguma coisa também, né? Então o que eu aprendo hoje aqui é que realmente não se pode viver sem um propósito, né? Por mais que nós criemos alguns planos, como você criou, eu criei, na verdade, talvez esses planos sejam mudados pela vontade de Deus, né? Que é uma coisa nossa, porque é uma coisa que nós acreditamos. Mas essa mudança, esse caminho, vai conectar com um propósito que está no nosso coração. E tudo isso, na verdade, tem o objetivo de servir, que é gerar uma transformação. Então, o Instituto, né, Evolução Cowork, ele está aqui para conectar as pessoas e essa conexão gerar uma transformação. Então, quero convidar todos que estão ouvindo o Que Eu Quiser Cast, né, para que venha o Cowork Evolução aqui, procure o Leomar, aqui procure a sede que fica aqui na Marechal Rondon. Qual que é o número aqui, Leomar? 334. 334. É lindo aqui, vocês vão amar. Eu amei esse lugar, eu tenho uma coisa muito boa aqui dentro, eu sinto muito coisas boas quando eu venho aqui. Eu gostei muito de conhecer você, né? Conectei com esse propósito e, com certeza, a missão do Instituto é gerar transformação, é conectar pessoas para gerar transformação na vida das pessoas e na vida da nossa comunidade. Com certeza, a comunidade agradece muito e é transformada por esse papel. Estamos caminhando para a nossa reta final aqui. Deixa sua mensagem final, alguma coisa que você queira falar para quem está nos ouvindo. Sua mensagem final do coração aí. Olha, eu diria que
nós não podemos perder o nosso propósito, né? Nós somos gerados em amor, revelado na graça e consumado na comunhão. Hoje eu vejo as pessoas se relacionando muito com animais, nada contra, não tem problema, mas porque já não consegue se relacionar com pessoas, né? Eu acredito que os atritos, os problemas é que nos fortalece, né? Eu até esse dia brincando falei, puxa, quando nós éramos meninos a gente tirava sarro um do outro, até hoje isso está difícil. A intolerância chegou no nível que a gente não pode mais brincar, nem brincar, qualquer coisa é pejorativo, é bullying. E isso vai aumentando na medida em que nós vamos nos distanciando. Comunhão. Nós precisamos de comunhão, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos da unidade do corpo. É isso que nós precisamos. Que legal, amigo. Estou muito feliz de vir aqui. Para fechar, eu vou usar aqui mais uma vez. Eu gostei muito do presente que você me deu, esse livro, viu, cara? Ele está comigo o tempo todo, é sério mesmo, desde que eu vim aqui. Eu vou finalizar com o que mesmo você coloca aqui na outra, na parte da frente do seu livro, né? Não importa onde você encontra as pessoas, importa onde você irá deixá-la. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. Então, que a gente possa realizar boas obras no Instituto Cowork Evolução Vida Longa. Um abraço, amigo. Muito obrigado. Um abraço, pessoal do Que Eu Quiser Cast. E até o próximo episódio. Até mais.